Milionário se apaixona por mendiga, mas quando sua família descobre, sua vida muda. A explosão de gritos ecoou pela mansão dos Santos Silva quando Margarete, a matriarca de 68 anos, segurou o celular com mãos trêmulas, observando as fotos que acabara de receber. Seu filho Ricardo, de 38 anos, herdeiro do império familiar de construção civil, estava ajoelhado numa rua suja de paralelepípedos, oferecendo um anel para uma mulher em roupas esfarrapadas. Isso não pode estar acontecendo, gritou ela, jogando o aparelho no sofá de couro italiano. Meu filho não pode estar pedindo uma mendiga em casamento. Do outro lado da sala de estar luxuosa, Augusto Santos Silva, patriarca de 72 anos e fundador da construtora que valia milhões, levantou os olhos do jornal financeiro que lia todas as manhãs. Do que você está falando, Margarete? Olhe. Ela pegou o celular novamente, as mãos tremendo de raiva. Alguém enviou essas fotos para o grupo da família. Ricardo está se humilhando publicamente com uma... As palavras não saíam da boca da mulher elegante, que usava um conjunto de seda bege e joias que custavam mais que um carro popular. Sua expressão de horror era genuína, como se estivesse presenciando o fim do mundo. Augusto ajustou os óculos, de grau dourado, e observou as imagens. Nas fotos, Ricardo aparecia elegante em seu terno cinza impecável, mas completamente fora de seu ambiente natural, ajoelhado numa rua do centro histórico de Recife, onde mendigos e moradores de rua costumavam se abrigar. A mulher à sua frente usava roupas simples demais, um gorro cobrindo parte do cabelo escuro, e sua expressão era de pura surpresa. Quando essas fotos foram tiradas? Perguntou Augusto, sua voz grave e carregada de preocupação. Segundo, a mensagem ontem à tarde, respondeu Margarete, começando a andar de um lado para o outro, no ambiente decorado com móveis antigos e obras de arte caras. Alguém da família do Henrique viu e achou que devíamos saber. Augusto colocou o jornal de lado e se levantou da poltrona de couro marrom, onde costumava ler todas as manhãs. Aos 72 anos, ainda mantinha a postura ereta e imponente, que o tornara respeitado no meio empresarial pernambucano. Suas sobrancelhas se uniram numa expressão de preocupação profunda. Precisamos conversar com Ricardo imediatamente, disse, ele pegando o telefone fixo da mesa de centro. Isso pode destruir nossa reputação e afetar os negócios. Ele não está atendendo o celular desde ontem, murmurou Margarete, passando as mãos pelo cabelo grisalho perfeitamente arrumado. E a secretária dele disse que ele cancelou todas as reuniões da semana. Nesse momento, Helena, a irmã mais nova de Ricardo, entrou na sala carregando sua filha pequena, Isabela, de apenas 2 anos. Helena, aos 33 anos, era uma versão feminina da elegância familiar, sempre impecavelmente vestida e casada com um médico renomado da cidade. Mãe, pai, o que está acontecendo? Perguntou ela, notando a tensão no ar. Os vizinhos estão falando sobre Ricardo. Seu irmão resolveu enlouquecer, respondeu Margarete, mostrando as fotos para Helena. Olhe só o que ele fez. Helena quase deixou a filha cair quando viu as imagens. Sua boca se abriu em choque genuíno. Isso não pode ser verdade. Ricardo sempre foi tão sensato. Sensato, Margarete praticamente gritou. Ele está pedindo uma mendiga em casamento. Uma mulher que provavelmente não tem onde tomar banho. Augusto fez um gesto para que a esposa baixasse a voz, apontando discretamente para a neta, que observava tudo com curiosidade infantil. Vamos manter a calma, disse ele, embora sua própria voz demonstrasse inquietação. Primeiro, precisamos entender como Ricardo se envolveu com essa pessoa. Helena sentou-se no sofá, ainda embalando Isabela, que começara a ficar agitada com as vozes alteradas dos adultos. Vocês acham que ele conhece essa mulher há muito tempo? Perguntou ela, tentando manter a voz baixa. Não faço ideia, respondeu Margarete, caminhando até a janela, que dava vista para o jardim bem cuidado da propriedade. Ele não trouxe nenhuma namorada para casa nos últimos 2 anos. Desde que terminou com a Patrícia, ele tem vivido apenas para o trabalho. Patrícia havia sido a última namorada apropriada de Ricardo, filha de uma família tradicional do Recife,
formada em direito e com todos os atributos que Margarete considerava ideais para uma nora. O término, há 2 anos, havia deixado a matriarca da família devastada, pois ela já planejava mentalmente o casamento e os netos que viriam. Talvez isso explique tudo, murmurou Augusto, voltando a se sentar. Homens solitários, às vezes tomam decisões impulsivas. Impulsivas? Margarete se virou da janela, seus olhos brilhando de indignação. Isso vai além de impulsivo, Augusto. Isso é loucura total. O telefone da casa tocou, interrompendo a discussão. Helena se ofereceu para atender, ainda carregando Isabela. Alô? Ela disse, sua voz hesitante. Helena, sou eu, Ricardo. A voz do irmão soou cansada do outro lado da linha. Preciso conversar com vocês. Estou indo para aí. Ricardo, onde você estava? Estamos todos preocupados. Mas a ligação já havia sido encerrada. Helena olhou para os pais com uma expressão mista de alívio e apreensão. Ele está vindo para cá, anunciou ela. Margarete cruzou os braços, sua postura ficando ainda mais rígida. Ótimo. Finalmente poderemos ter algumas respostas sobre essa situação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente, que está começando agora continuando. 40 minutos depois, o som do portão eletrônico anunciou a chegada de Ricardo. Margarete havia passado todo esse tempo andando pela casa, verificando detalhes da decoração e arrumando objetos que já estavam perfeitamente organizados, uma mania que demonstrava seu nervosismo. Augusto permanecera em seu escritório, fazendo ligações para alguns amigos empresários, tentando descobrir se alguém mais havia visto as fotos ou se comentários sobre a situação já circulavam nos círculos sociais da família. Ricardo entrou pela porta principal, usando a mesma roupa da foto. O terno cinza impecável, mas sua expressão era completamente diferente. Havia uma mistura de determinação e cansaço em seus olhos castanhos, e ele carregava uma pequena mala de viagem. Bom dia, família, disse ele, sua voz soando mais séria que o habitual. Bom dia! Margarete praticamente voou em sua direção. Você desaparece por 2 dias, aparece em fotos humilhantes e vem cumprimentar como se nada tivesse acontecido. Ricardo colocou a mala no chão e observou os rostos tensos dos pais e da irmã. Helena ainda segurava Isabela, que dormia tranquilamente em seus braços, alheia à tensão familiar. Eu imagino que vocês tenham visto as fotos, disse ele, suspirando pesadamente. Claro que vimos, exclamou Margarete. A família inteira viu. Estão falando sobre isso nos grupos do clube, Ricardo. Sua reputação... Minha reputação não é mais importante que minha felicidade, interrompeu Ricardo, uma firmeza incomum em sua voz. Augusto se aproximou do filho, sua expressão séria, mas ainda tentando manter a calma. Filho, sente-se. Vamos conversar sobre isso civilizadamente. Não há o que conversar, pai, respondeu Ricardo, mas ainda assim se dirigiu ao sofá. Eu tomei uma decisão e ela não vai mudar. Que decisão? Perguntou Helena, sua voz saindo quase como um sussurro. Ricardo respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam para sempre a dinâmica familiar. Eu pedi Carla em casamento, e ela disse sim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margarete sentou-se bruscamente numa poltrona, como se suas pernas tivessem perdido a força. Augusto fechou os olhos por alguns segundos, processando a informação. Helena olhou alternadamente entre o irmão e os pais, sem saber como reagir. Carla, murmurou Margarete. A mendiga tem nome. Ela não é mendiga, disse. Ricardo, sua voz ficando mais firme. Carla é uma mulher que passou por dificuldades, mas isso não define quem ela é. Ricardo, Augusto finalmente falou, sentando-se ao lado do filho. Você pode me explicar como conheceu essa Carla? Há 3 meses, começou Ricardo relaxando ligeiramente a postura. Eu estava voltando de uma reunião no centro da cidade quando vi um grupo de pessoas cercando alguém na rua. Pensei que fosse um acidente ou algo assim. Ele pausou por um momento, como se revivesse a memória. Quando me aproximei, vi uma mulher sendo humilhada por um segurança de uma loja.
Ele a acusava de ter tentado roubar, mas ela apenas se abrigara da chuva na porta do estabelecimento. E você se meteu? Perguntou Helena, genuinamente curiosa. Eu não podia ficar parado vendo aquilo, respondeu Ricardo. Conversei com segurança. Expliquei que ela não estava fazendo nada de errado. O homem se desculpou e saiu. Margarete balançou a cabeça, claramente desaprovando. E por isso você achou que devia se envolver com ela? Não foi por isso, mãe. Ricardo suspirou. Após o incidente, ofereci para levar Carla até um lugar onde ela pudesse se aquecer e comer algo. Durante a conversa, descobri que ela era formada em letras, falava 3 idiomas e havia sido professora, antes das coisas desandarem na vida dela. Professora? Augusto parecia surpreso com essa informação. Sim, pai. Carla dava aulas de português e literatura em uma escola particular. Ela não é o que vocês estão imaginando. Então o que aconteceu? Perguntou Helena, sua curiosidade vencendo o choque inicial. Como uma professora acaba... assim? Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim onde havia brincado quando criança. A vista sempre o acalmava, mas hoje apenas intensificava o conflito interno que sentia. Essa é a parte da história que vocês precisam entender, disse ele sem se virar. Há 2 anos, Carla descobriu que o marido dela estava desviando dinheiro da escola onde ela trabalhava. Quando ela tentou denunciar, ele a acusou de ser cúmplice e conseguiu provas falsas contra ela. Provas falsas? Augusto se inclinou para a frente, seu instinto empresarial despertando interesse pelos detalhes. Documentos forjados, assinaturas, falsificadas. Ricardo se virou para encarar a família. O marido dela tinha conexões, conhecia pessoas influentes. Carla perdeu o emprego, foi processada criminalmente e acabou tendo que vender a casa para pagar advogados. Margarete cruzou os braços, sua expressão ainda cética. E onde está esse marido agora? Fugiu para outro estado quando a verdade começou a aparecer, respondeu Ricardo. Mas o estrago na vida de Carla já estava feito. Ela perdeu tudo, não conseguiu outro emprego por causa da mancha na ficha e acabou nas ruas. Helena ajustou Isabela em seus braços, a criança, já ainda dormindo profundamente. Isso é terrível, murmurou ela. Mas Ricardo, mesmo com essa história triste, vocês dois são de mundos completamente diferentes. Diferentes como? Ricardo voltou ao sofá, sentando-se ao lado da irmã. Por que ela não tem dinheiro? Porque passou por dificuldades? Não é só sobre dinheiro, interveniu Augusto. É sobre compatibilidade, sobre os círculos sociais que frequentamos, sobre preconceito, completou Ricardo, sua voz ficando mais dura. Vocês estão com medo do que os outros vão pensar. Claro que estamos, explodiu Margarete. E você deveria estar também. Nossa família tem uma posição na sociedade. Responsabilidades, compromisso. Compromissos com quem, mãe? Ricardo se levantou novamente, sua paciência se esgotando. Com pessoas que nos julgam pela aparência, com uma sociedade que mede o valor humano pelo saldo bancário. O tom da discussão estava subindo e Isabela começou a se mexer nos braços de Helena, incomodada com as vozes alteradas. Talvez devêssemos continuar essa conversa mais tarde, sugeriu Helena, olhando para a filha. Não, disse Ricardo firmemente. Precisamos resolver isso agora. Eu vim aqui para comunicar uma decisão, não para pedir permissão. Augusto se levantou e caminhou até o filho, colocando uma mão em seu ombro. Filho, eu entendo que você tenha se comovido com a história dessa mulher. É nobre querer ajudar pessoas em dificuldades. Mas casamento é algo sério, permanente. Sabe, eu não estou me casando com Carla por pena. Ricardo afastou gentilmente a mão do pai. Eu a amo. Ela me faz feliz de uma forma que nunca experimentei antes. Já em 3 meses... Margarete se levantou, sua voz carregada de incredulidade. Você conhece essa mulher há apenas 3 meses. 3 meses onde conversamos todos os dias, onde descobri quem ela realmente é por baixo das circunstâncias difíceis, respondeu Ricardo. 3 meses onde ela me ensinou sobre força, sobre dignidade, sobre valores que eu havia esquecido. Helena tentou uma abordagem mais suave. Ricardo, ninguém está questionando os sentimentos dela ou os seus.
Mas você já pensou nas dificuldades práticas? No que as pessoas vão falar? No impacto nos negócios? Helena, você se casou com o João porque era conveniente socialmente ou porque o amava? Ricardo encarou a irmã diretamente. Porque o amava, é claro. Ela respondeu ligeiramente ofendida. Então por que meu caso seria diferente? Porque a situação é completamente diferente. Margarete voltou a intervir. João é médico, tem formação, família conhecida. E Carla é formada, inteligente, culta. Ricardo interrompeu. A única diferença é que ela passou por dificuldades financeiras. Augusto suspirou profundamente, voltando a se sentar em sua poltrona preferida. Ricardo, sente-se, por favor. Vamos tentar encontrar uma solução para isso. Uma solução? Ricardo permaneceu de pé. Pai, não há problema para ser resolvido. Eu vou me casar com Carla. E se nós não dermos nossa bênção? Perguntou Margarete, sua voz ficando mais baixa, mas igualmente firme. Então vocês estarão escolhendo o preconceito em vez da família. O silêncio voltou a dominar a sala. Isabela finalmente acordou e começou a choramingar, forçando Helena a se levantar para acalmá-la. Eu vou levar a Isabela para o quarto dela, disse Helena. Talvez devêssemos dar um tempo para todo mundo se acalmar. Após Helena sair da sala, os três homens ficaram em silêncio por alguns minutos. Augusto tamborilava os dedos no braço da poltrona, um hábito que demonstrava sua preocupação profunda. Margarete olhava pela janela, mas era óbvio que seus pensamentos estavam longe do jardim bem cuidado. Ricardo, Augusto finalmente falou. Você pode nos dar mais detalhes sobre os últimos meses? Como vocês têm se relacionado? Ricardo voltou a se sentar, percebendo que talvez uma abordagem mais calma pudesse ser mais efetiva. No primeiro dia, apenas conversei com ela e ofereci uma refeição, começou ele. Mas fiquei impressionado com sua inteligência e educação. No dia seguinte, voltei ao mesmo lugar procurando por ela. E ela estava lá? Perguntou Margarete, ainda sem se virar da janela. Estava. E nos dias seguintes também. Descobri que ela tinha uma rotina, lugares onde se sentia mais segura. Comecei a levar comida, roupas limpas, às vezes apenas conversávamos. Os funcionários da empresa sabem disso? Perguntou Augusto, preocupado com a descrição da situação. Alguns suspeitam que eu tenho alguém, mas não sabem quem, respondeu Ricardo. Eu sempre fui discreto quanto à minha vida pessoal. Margarete finalmente se virou da janela, sua expressão ainda tensa, mas ligeiramente menos hostil. E onde vocês se encontram? Inicialmente nas ruas mesmo. Depois comecei a levar Carla para restaurantes pequenos, lugares mais reservados. Ricardo respondeu. Nas últimas semanas, ela tem ficado em um pequeno apartamento que aluguei para ela. Você alugou um apartamento? Augusto se inclinou para a frente. Carla não queria aceitar ajuda financeira, mas também não podia continuar na rua, explicou Ricardo. Foi a única forma de convencê-la a aceitar um lugar seguro para morar. Margarete voltou a se sentar, sua postura ligeiramente mais relaxada. E como ela reagiu quando você pediu em casamento? Ricardo sorriu pela primeira vez desde que chegara, uma expressão que não escapou da observação atenta dos pais. Ela ficou chocada primeiro, depois começou a chorar, disse ele, sua voz ficando mais suave. Ela disse que nunca imaginou que alguém pudesse vê-la com valor suficiente para querer se casar, especialmente depois de tudo que passou. Isso deve ter sido tocante, murmurou Helena, que havia retornado à sala após colocar Isabela para dormir. Foi mais que tocante, respondeu Ricardo. Foi quando percebi que realmente a amava. Ver a alegria genuína dela, a forma como seus olhos brilharam. Nunca senti nada parecido. Augusto e Margarete trocaram um olhar significativo. Após 45 anos de casamento, eles conseguiam se comunicar apenas com expressões faciais. Ambos reconheciam que Ricardo nunca havia demonstrado tanta paixão por nenhuma namorada anterior. Filho, Augusto falou devagar, você já pensou em trazer Carla aqui para nos conhecer? Antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre casamento. Ricardo hesitou por um momento. Eu pensei nisso, mas estava preocupado com a reação de vocês. Depois das fotos e da conversa de hoje, vocês acham que conseguiriam recebê-la de forma respeitosa? Margarete suspirou profundamente.
Ricardo, nós podemos não concordar com suas escolhas, mas não somos pessoas mal educadas. Se essa mulher é importante para você, nós pelo menos devemos conhecê-la. Isso seria incrível, respondeu Ricardo, sua expressão se iluminando. Mas eu preciso prepará-la. Ela fica muito nervosa perto de pessoas que considera importantes. Por quê? Perguntou Helena. Por causa da experiência traumática que teve, explicou Ricardo. O marido dela usou conexões com pessoas influentes para destruir sua vida. Ela desenvolveu uma desconfiança natural em relação a pessoas de posição social elevada. Augusto assentiu com a cabeça, mostrando compreensão. É uma reação natural depois do que ela passou, mas talvez um ambiente informal pudesse ajudar. Que tal um almoço aqui em casa no domingo? Domingo? Ricardo pareceu surpreso com a rapidez da proposta. Isso seria perfeito. Margarete se levantou e alisou o vestido. Um gesto que fazia quando estava tomando uma decisão importante. Muito bem. Domingo, então. Mas, Ricardo, eu quero que você entenda que ainda temos muitas preocupações sobre essa situação. Eu entendo, mãe, e agradeço a oportunidade. E eu quero que você entenda também, continuou Margarete, que nossa aceitação não será automática. Precisamos conhecer essa moça, entender quem ela realmente é. E isso é justo, concordou Ricardo. Helena se aproximou do irmão e tocou seu braço gentilmente. Ricardo, independentemente do que acontecer, você sabe que eu sempre vou apoiar sua felicidade, certo? Eu sei, Helena. Obrigado. Augusto se levantou e caminhou até o filho, estendendo a mão. Filho, espero que você esteja certo sobre essa decisão e espero que Carla seja realmente a pessoa que você acredita que ela é. Ricardo apertou a mão do pai firmemente. Ela é, pai. Vocês vão ver. Após Ricardo sair para buscar Carla e prepará-la para o encontro de domingo, a família Santos Silva ficou sozinha na sala, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Vocês acham que fizemos a coisa certa? Perguntou Helena, quebrando o silêncio. Não sei, respondeu Margarete honestamente. Mas recusar conhecê-la seria garantir que perdêssemos Ricardo para sempre. Ele parecia determinado, observou Augusto, e apaixonado. Faz tempo que não o vejo assim. Desde nunca, corrigiu Margarete. Nem com a Patrícia ele demonstrou tanta paixão. Helena suspirou, olhando em direção à porta por onde o irmão havia saído. Espero que domingo não seja um desastre. 2 dias para nos prepararmos psicologicamente, murmurou Augusto. E para descobrir mais sobre essa Carla, se possível. Você vai investigá-la? Perguntou Margarete. Discretamente, admitiu Augusto. Se ela vai entrar em nossa família, precisamos saber com quem estamos lidando. Isso é justo? Questionou Helena. É necessário, respondeu o pai. Ricardo pode estar apaixonado demais para enxergar possíveis problemas. Nós precisamos manter a razão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo dirigia seu carro pela região central de Recife, indo em direção ao pequeno apartamento onde Carla estava morando. Suas mãos tremiam ligeiramente no volante, não de nervosismo sobre o encontro com a família, mas de alívio por finalmente poder unir os 2 mundos mais importantes de sua vida. O apartamento ficava num edifício antigo, mas bem conservado no bairro de Santo Antônio. Ricardo havia escolhido o local cuidadosamente, próximo ao centro histórico onde Carla se sentia mais confortável, mas num prédio seguro e discreto. Subiu os 3 lances de escada, pensando em como contaria para Carla sobre o convite da família. Bateu na porta suavemente, usando a sequência de batidas que haviam combinado para ela saber que era ele. Oi, disse Carla abrindo a porta, com um sorriso radiante que sempre fazia o coração de Ricardo acelerar. Ela usava um vestido simples, mas limpo e bem cuidado, que Ricardo havia comprado para ela algumas semanas antes. Seus cabelos escuros estavam soltos, e ela havia recuperado parte do peso que havia perdido durante os meses na rua. A transformação física era notável, mas a mudança em sua confiança era ainda mais impressionante. Como foi com sua família? Perguntou ela, permitindo que ele entrasse no pequeno apartamento decorado, simplesmente, mas com muito carinho. Ricardo a puxou para um abraço apertado antes de responder. Foi
intenso. Mas melhor do que eu esperava. Carla se afastou ligeiramente para observar sua expressão. Eles ficaram muito bravos? No começo, sim, admitiu Ricardo. Mas no final, eles concordaram em conhecer você. Conhecer? Como assim? Ricardo guiou Carla até o pequeno sofá e se sentou ao lado dela, segurando suas mãos. Eles nos convidaram para almoçar em casa no domingo. A expressão de Carla mudou completamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de pânico puro. Ricardo, eu não posso fazer isso. Por que não? Ele perguntou gentilmente. Sua família é rica, importante. Eu não sei como agir com pessoas assim. Sua voz começou a tremer. E se eles me humilharem? E se eles disserem coisas horríveis para me afastar de você? Ricardo puxou Carla para mais perto, envolvendo-a em seus braços. Eles não vão fazer isso, eu prometo. E eu vou estar lá com você o tempo todo. Você não entende. Ela se afastou novamente, levantando-se do sofá para andar pela sala pequena. Pessoas com dinheiro e poder podem ser cruéis de formas que você nem imagina. Meu ex-marido me ensinou isso da pior forma possível. Ricardo se levantou e se posicionou na frente dela, parando sua caminhada nervosa. Carla, olhe para mim. Minha família não é perfeita, mas eles não são monstros. Eles estão preocupados, é verdade, mas também estão curiosos para conhecer a mulher que conquistou meu coração. E se eles não gostarem de mim? Perguntou ela, seus olhos se enchendo de lágrimas. Então eles vão ter que aceitar que eu a escolhi, e que essa escolha não vai mudar, respondeu Ricardo com firmeza. Carla o olhou por um longo momento, como se estivesse tentando ler algo em sua expressão. Você realmente falaria isso para sua família? Eu já falei, sorriu Ricardo. Deixei bem claro que minha decisão de me casar com você não está em discussão. Você realmente quer se casar comigo? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Mesmo sabendo que sua família não aprova? Ricardo puxou a pequena caixa de veludo do bolso do paletó, abrindo-a para revelar o anel de noivado que havia comprado especialmente para ela. Era uma peça delicada, elegante sem ser ostentosa, escolhida cuidadosamente para refletir a personalidade de Carla. Este anel está aqui há 2 semanas, esperando o momento certo, disse ele, tirando o anel da caixa. Eu quero me casar com você, Carla. Quero construir uma vida ao seu lado, independentemente da opinião de qualquer pessoa. Carla estendeu a mão esquerda, tremendo ligeiramente, e permitiu que Ricardo colocasse o anel em seu dedo. O brilho discreto da pedra refletia a luz do apartamento, criando pequenos arco-íris nas paredes. É lindo, murmurou ela, observando o anel. Como você, respondeu Ricardo, levantando a mão dela para beijar gentilmente seus dedos. Eles ficaram abraçados em silêncio por alguns minutos, cada um absorto em seus próprios pensamentos sobre o futuro que se desenhava à frente. Ricardo, disse Carla finalmente, se eu for conhecer sua família, posso fazer algumas perguntas antes? Já claro, pode perguntar qualquer coisa. Eles sabem sobre meu passado, sobre o que aconteceu com meu casamento anterior. Eu contei o básico, admitiu Ricardo, que você foi traída pelo ex-marido e acabou perdendo tudo por causa disso. Carla assentiu lentamente. E eles sabem que eu estava morando na rua? Sabem. E mesmo assim concordaram em me conhecer? Ricardo sorriu, puxando-a para mais um abraço. Mesmo assim, acho que a curiosidade venceu o preconceito, pelo menos temporariamente. Temporariamente? Carla, eu não vou mentir para você, disse Ricardo, se afastando ligeiramente para olhar em seus olhos. Minha família tem preconceitos. Eles foram criados em um mundo privilegiado, e às vezes isso os impede de enxergar além das aparências. Então, por que você acha que eles podem mudar de opinião? Porque eles me amam, respondeu Ricardo simplesmente. E quando eles virem como você me faz feliz, como você é inteligente e carinhosa, eles não vão conseguir negar que você é especial. Carla sorriu timidamente. Você tem muita fé em mim. Tenho fé em nós. Ela respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. Está bem. Eu vou conhecer sua família no domingo. Sério? Ricardo pareceu surpreso com a rapidez da decisão. Sério. Mas você tem que me ajudar a me preparar.
Eu não sei que roupa usar, como me comportar. Você só precisa ser você mesma, interrompeu Ricardo. É por isso que eu me apaixonei. Ricardo, sua família vai estar analisando cada palavra que eu disser, cada gesto que eu fizer, disse Carla, sua ansiedade voltando. Eu preciso causar uma boa impressão. Então, vamos nos preparar juntos, concordou Ricardo. Temos 2 dias. 2 dias para aprender a agir como uma rica? Carla riu nervosamente. 2 dias para você se sentir confiante, sendo exatamente quem você é. Naquela noite, em suas respectivas casas, tanto a família Santos, Silva quanto Carla mal conseguiram dormir. Cada um preparando-se mentalmente para o encontro que poderia mudar tudo. Na mansão da família, Margarete ligou para suas amigas mais próximas, tentando descobrir discretamente se alguém sabia algo sobre uma professora de literatura que havia enfrentado problemas legais 2 anos antes. Augusto passou horas em seu escritório, fazendo algumas ligações para contatos que poderiam investigar o passado de Carla de forma discreta. Helena conversou longamente com o marido, João, contando sobre a situação do cunhado e pedindo sua opinião médica sobre a possibilidade de Ricardo estar passando por algum tipo de crise emocional que o levasse a tomar decisões tão drásticas. No pequeno apartamento, Carla ficou acordada até tarde, olhando para o anel em seu dedo e tentando imaginar como seria sua vida se realmente se casasse com Ricardo. Pela primeira vez em 2 anos, ela se permitiu sonhar com um futuro estável e feliz, mas ao mesmo tempo sentia um medo profundo de que tudo pudesse desmoronar novamente. Ricardo, em seu apartamento luxuoso no bairro de Boa Viagem, passava o tempo planejando detalhes do almoço de domingo. Ele conhecia bem sua família e sabia exatamente quais botões não deveriam ser apertados durante a primeira impressão. Também pensava em formas de fazer Carla se sentir mais confortável e confiante. A sexta-feira passou rapidamente, com Ricardo cancelando compromissos de trabalho para passar o dia com Carla, ajudando-a a escolher uma roupa apropriada para o almoço e conversando sobre sua família, explicando as personalidades e preferências de cada um. Minha mãe pode parecer dura no começo, explicou ele enquanto andavam por uma loja de roupas femininas no shopping Rio Mar. Mas é só fachada. No fundo, ela é muito carinhosa. E seu pai? Perguntou Carla, observando. Um vestido azul marinho que Ricardo havia sugerido. Meu pai é mais direto. Se ele gostar de você, vai demonstrar. Se não gostar, também vai ser óbvio, riu Ricardo. Mas ele é justo. Ele vai te dar uma chance. E sua irmã? Helena é a mais fácil, sorriu Ricardo. Ela sempre foi mais aberta a pessoas diferentes. E tendo uma filha pequena, ela entende a importância de ensinar sobre aceitação e diversidade. Carla experimentou o vestido azul marinho, que ficou perfeito em seu corpo magro, mas que havia recuperado suas curvas naturais. A cor realçava seus olhos escuros e contrastava bem com sua pele morena. Como estou? Perguntou ela, saindo do provador com uma expressão insegura. Ricardo a observou por um longo momento, sua expressão de admiração falando mais que qualquer palavra. Você está linda, mas mais importante, você parece confortável. Me sinto bem com esta roupa, admitiu Carla. Não me sinto fantasiada. Perfeito. É exatamente essa sensação que queremos para domingo. Eles compraram o vestido junto com um par de sapatos baixos confortáveis e uma bolsa pequena e discreta. Ricardo insistiu em pagar tudo, mas desta vez Carla não protestou como fazia no início do relacionamento. Ela havia aprendido a aceitar seus gestos de carinho sem se sentir humilhada. No sábado, eles passaram o dia ensaiando possíveis conversas e situações que poderiam surgir durante o almoço. Ricardo contou histórias da infância, falou sobre os hobbies e interesses de cada membro da família e preparou Carla para possíveis perguntas pessoais. Eles podem perguntar sobre sua família, disse ele enquanto caminhavam pela praia de Boa Viagem no final da tarde. Minha família... Carla suspirou. Meus pais partiram quando eu tinha 20 anos. Um acidente de carro. Não, tenho irmãos. Sinto muito, disse Ricardo apertando sua mão. Você nunca havia contado detalhes sobre isso.
É difícil falar sobre eles, admitiu Carla, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Às vezes me pergunto o que eles pensariam sobre as escolhas que fiz, sobre como deixei minha vida chegar a este ponto. Eles ficariam orgulhosos de ver como você foi forte, como sobreviveu e conseguiu encontrar o amor novamente, disse Ricardo com convicção. Você acha? Tenho certeza. E eles ficariam felizes em saber que você encontrou uma nova família que pode te amar e cuidar de você. Carla parou de andar e se virou para encarar Ricardo. É isso que sua família... Vai ser para mim uma nova família, se você quiser, respondeu ele. E se eles forem inteligentes o suficiente para reconhecer o tesouro que você é? No domingo pela manhã, ambos acordaram cedo, nervosia antecipando o encontro crucial. Ricardo ligou para Carla várias vezes, verificando se ela estava bem e se ainda pretendia comparecer ao almoço. Estou nervosa, mas determinada, disse ela durante a última ligação. Vou buscar você às 11, está bem? Perfeito. E lembre-se, eu vou estar ao seu lado o tempo todo. Na casa da família Santos Silva, Margarete havia passado a manhã supervisionar cada detalhe do almoço. Escolhera um menu que considerava sofisticado, mas não intimidador, e havia instruído a empregada doméstica sobre a importância de tudo estar perfeito. Augusto estava visivelmente nervoso, verificando constantemente o relógio e ajustando a roupa várias vezes. Helena chegou com a família meia hora antes do horário marcado, trazendo João e a pequena Isabela para que a casa não parecesse muito formal. Talvez a presença de uma criança deixe o ambiente mais descontraído, sugeriu ela. Às 11h30 em ponto, o interfone tocou. Ricardo e Carla haviam chegado. Margarete respirou fundo, alisou o vestido pela última vez e se dirigiu à porta principal para receber o casal, que poderia mudar para sempre a dinâmica da família Santos Silva. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Carla desceu do carro de Ricardo com as pernas tremendo ligeiramente. O vestido azul marinho que haviam escolhido cuidadosamente parecia adequado, mas ela ainda sentia como se estivesse usando uma fantasia. A mansão da família Santos Silva era ainda mais imponente do que Ricardo havia descrito, com seu jardim perfeitamente manicurado e arquitetura que gritava riqueza e tradição familiar. Respire fundo, murmurou Ricardo ao seu lado, oferecendo o braço para que ela se apoiasse. Lembre-se, eles também estão nervosos. Eles estão nervosos? Perguntou Carla, surpresa com a informação. Claro, eles querem causar uma boa impressão tanto quanto você. Sorriu Ricardo, tocando gentilmente sua mão. Afinal, se vocês não se derem bem, eles sabem que podem me perder. A porta principal se abriu antes mesmo que eles tocassem a campainha. Margarete apareceu no vão da porta, elegante em um conjunto verde claro que complementava perfeitamente sua postura aristocrática. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados e ela usava joias discretas, mas claramente caras. Bom dia, disse Margarete, sua voz controlada, mas não hostil. Vocês devem estar cansados da viagem do centro até aqui. Mãe, esta é Carla, apresentou Ricardo, sua mão nas costas de Carla, oferecendo apoio silencioso. Carla estendeu a mão com um sorriso tímido, mas genuíno. Senhora Santos Silva, muito prazer em conhecê-la. Obrigada por me receber em sua casa. Margarete observou Carla por um momento que pareceu eterno. A mulher à sua frente era muito diferente do que havia imaginado. Em vez da aparência descuidada que esperava, via uma mulher bem vestida, limpa, com maneiras educadas e uma beleza natural que não dependia de maquiagem excessiva ou acessórios caros. O prazer é nosso, Carla, respondeu Margarete finalmente, apertando a mão estendida. Por favor, entrem. A família está ansiosa para conhecê-la. Eles passaram pelo hall de entrada elegante, com seu piso de mármore e lustres de cristal. Carla tentava não demonstrar sua impressão com a opulência do ambiente, mas seus olhos inevitavelmente se dirigiam aos detalhes requintados da decoração. Que casa linda, comentou ela sinceramente. A arquitetura é impressionante. Obrigada, respondeu Margarete ligeiramente surpresa com o comentário.
A casa foi construída há 40 anos, quando nos casamos. Augusto sempre quis um lar que refletisse tradição familiar. Na sala de estar, Augusto se levantou imediatamente quando os viu entrar. Ele usava uma camisa social azul clara e calças de algodão. Uma vestimenta que demonstrava formalidade respeitosa, sem ser intimidadora. Helena estava sentada no sofá com Isabela no colo, enquanto João permanecia de pé ao lado da janela. "Pai, esta é Carla", disse Ricardo, repetindo a apresentação formal. Augusto se aproximou com passos medidos, sua postura ereta evidenciando décadas de liderança empresarial. Seus olhos estudaram Carla por alguns segundos antes de estender a mão. "Carla, seja bem-vinda à nossa casa", disse ele, sua voz grave, mas cordial. "Ricardo nos contou muito sobre você." "Espero que tenha contado coisas boas", respondeu Carla com um sorriso nervoso, apertando a mão firme de Augusto. "Contou coisas interessantes", disse Augusto, um leve sorriso aparecendo em seus lábios. "E essa é sempre uma boa qualidade em uma pessoa." Helena se levantou, ainda carregando Isabela, que observava os visitantes com a curiosidade típica de uma criança de 2 anos. "Oi, Carla. Eu sou Helena, irmã do Ricardo", disse ela com um sorriso caloroso que imediatamente deixou Carla mais relaxada. "E esta pequena curiosa é Isabela, minha filha." "Que linda!" exclamou Carla, sua expressão se iluminando ao ver a criança. "Posso cumprimentá-la?" Helena se aproximou e Carla acenou gentilmente para Isabela, que respondeu com um sorriso tímido, mas interessado. "Sra. Isabela, você é muito bonita", disse Carla com a voz suave que usava naturalmente com crianças. Isabela se escondeu no pescoço da mãe, mas continuou olhando para Carla com curiosidade. A interação natural e carinhosa de Carla com a criança não passou despercebida para nenhum dos adultos presentes. "E este é João, meu marido", completou Helena, indicando o homem alto de cabelos escuros que se aproximava. João cumprimentou Carla com um aperto de mão profissional, mas seus olhos demonstravam o mesmo interesse analítico que havia notado nos outros membros da família. "Prazer em conhecê-la, Carla. Ricardo não parava de falar sobre você durante nossa última conversa. Espero que não tenha falado nada muito embaraçoso", respondeu Carla, relaxando ligeiramente com o tom amigável de João. "Apenas que você é inteligente e tem um coração imenso", disse João, lançando um olhar significativo para Ricardo. Características que ele valoriza muito. Margarete indicou os assentos dispostos cuidadosamente na sala. "Por favor, sentem-se. O almoço estará pronto em alguns minutos, mas gostaria que conversássemos um pouco antes." Carla se sentou ao lado de Ricardo no sofá principal, enquanto os outros membros da família se acomodaram nas poltronas ao redor. A disposição tinha sido planejada cuidadosamente por Margarete para criar uma atmosfera de conversa, mas Carla não conseguia deixar de se sentir como se estivesse sendo entrevistada. "Carla", começou Augusto, se inclinando ligeiramente para a frente. "Ricardo nos contou que você é formada em letras. Sempre tive admiração por pessoas que escolhem a área da educação." "Obrigada, Sr. Santos Silva", respondeu Carla, sentindo-se ligeiramente mais confiante ao falar sobre um assunto que dominava. "Sempre amei literatura e língua portuguesa. Acreditava que ensinar era uma forma de transformar vidas através do conhecimento." "Acreditava?", notou Helena. "Você não pensa mais assim?" Carla hesitou por um momento, suas experiências traumáticas voltando à memória. "Ainda acredito no poder da educação", disse ela cuidadosamente. "Mas as circunstâncias me fizeram questionar se é possível manter ideais nobres em um mundo onde às vezes prevalecem outros valores." "Que outros valores?", perguntou Margarete, genuinamente interessada na resposta. "Valores como poder, dinheiro, aparências", respondeu Carla, imediatamente percebendo que talvez não fosse apropriado criticar esses conceitos para uma família que claramente os possuía em abundância. Um silêncio breve dominou a sala, mas Augusto quebrou a tensão com uma pergunta direta. "Você está se referindo às dificuldades que enfrentou em seu casamento anterior?" Carla olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente e decidiu ser honesta. "Sim. Meu ex-marido usou sua posição de diretor administrativo e suas conexões para encobrir roubos que estava cometendo.
Quando descobri e tentei denunciar, ele conseguiu manipular a situação para me incriminar. Isso deve ter sido terrível, murmurou Helena, sua expressão demonstrando compaixão genuína. Foi devastador, admitiu Carla. Perder o emprego foi apenas o começo. As acusações falsas me impediram de conseguir trabalho em outras escolas, e os custos legais para tentar provar minha inocência consumiram todas as minhas economias. João se inclinou para a frente, interessado nos aspectos práticos da situação. E o sistema judicial? Não houve forma de provar sua inocência? Eventualmente sim, respondeu Carla. Mas demorou quase 1 ano, e nesse tempo, meu ex-marido havia fugido para outro estado com o dinheiro roubado. Quando finalmente consegui limpar meu nome, o estrago já estava feito. Augusto tamborilou os dedos no braço da poltrona, um hábito que Ricardo reconheceu como sinal de que o pai estava processando informações importantes. E sua família? Não puderam ajudá-la durante esse período difícil? A expressão de Carla se entristeceu visivelmente. Meus pais partiram quando eu tinha 20 anos, um acidente de trânsito. Não tenho irmãos ou outros parentes próximos. Sinto muito, disse Margarete, sua voz carregando uma sinceridade que surpreendeu tanto Carla quanto Ricardo. Obrigada. Foi muito difícil enfrentar tudo sozinha. Isabela, que havia se mantido quieta no colo de Helena, de repente estendeu os bracinhos em direção a Carla, surpreendendo todos os presentes. Parece que alguém quer fazer amizade, sorriu Helena, levantando-se. Posso... Claro, respondeu Carla, estendendo os braços para receber a criança. Isabela se aninhou imediatamente no colo de Carla, que a segurou com naturalidade e carinho. A facilidade com que a menina aceitou Carla era notável, considerando que ela normalmente era tímida com estranhos. Ela nunca faz isso com pessoas que acabou de conhecer, comentou João, observando a cena com interesse. Crianças têm intuição para reconhecer pessoas boas, disse Carla, sorrindo para Isabela, que brincava com os botões de seu vestido. Você gosta de histórias, Isabela? A menina assentiu entusiasticamente, e Carla começou a contar uma pequena história infantil, usando vozes diferentes para os personagens. Isabela ficou completamente cativada, rindo dos sons engraçados que Carla fazia. A família observava a interação com interesse crescente. A naturalidade de Carla com crianças, sua educação evidente no vocabulário que usava e sua capacidade de cativar Isabela com uma simples história estavam causando uma impressão muito diferente da que qualquer um deles havia antecipado. Você tem experiência com crianças? Perguntou Helena quando a história terminou. Durante meu tempo como professora, ensinei desde o ensino fundamental até o médio, respondeu Carla, ainda embalando Isabela, que havia se aconchegado em seus braços. Sempre adorei a energia e a honestidade das crianças. E o que você fazia para se sustentar, depois que perdeu o emprego de professora? Perguntou Augusto, sua pergunta sendo mais direta do que talvez fosse apropriado. Ricardo ficou tenso, mas Carla respondeu com dignidade. Tentei vários trabalhos temporários, limpeza, serviços gerais, vendas, mas muitos empregadores faziam verificação de antecedentes. E mesmo com as acusações sendo retiradas posteriormente, o período de processo ainda aparecia nos registros. Isso parece ser um problema sistêmico, observou João. Pessoas inocentadas frequentemente continuam enfrentando consequências sociais. Exatamente, concordou Carla. E quando você não tem uma rede de apoio familiar ou financeira, é muito difícil recomeçar. Margarete se levantou, alisando o vestido num gesto que Ricardo reconheceu como sinal de que ela havia tomado alguma decisão. Bem, que tal passarmos para a sala de jantar? O almoço deve estar pronto. A mesa de jantar estava posta com a porcelana boa da família, mas Margarete havia tomado o cuidado de não usar os utensílios mais formais ou intimidadores. O menu consistia em pratos brasileiros tradicionais, mas preparados com refinamento: peixe grelhado com farofa especial, arroz de coco e saladas frescas. Durante o almoço, a conversa fluiu de forma mais natural. Carla demonstrou conhecimento sobre literatura brasileira, história de Pernambuco e até mesmo alguns aspectos dos negócios que interessavam a Augusto.
Sua educação e inteligência ficavam evidentes a cada comentário, desafiando preconceitos que a família havia nutrido. Você conhece a obra de Clarice Lispector? Perguntou Margaret em certo momento. Conheço e admiro muito, respondeu Carla, seus olhos se iluminando. A Hora da Estrela é um dos livros que mais me marcou. A forma como ela retrata a pobreza e a solidão urbana é tocante, especialmente considerando suas próprias experiências recentes, observou Helena gentilmente. Sim, concordou Carla. Há passagens no livro que ganharam significados completamente novos depois que vivi situações similares às da protagonista. A sinceridade de Carla ao falar sobre sua própria vulnerabilidade, sem autocomiseração, mas com dignidade, estava causando um impacto profundo em todos à mesa. Tia Carla, disse Augusto após um momento de reflexão, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. O que você pretende fazer agora? Profissionalmente, quero dizer. Carla olhou para Ricardo antes de responder, como se buscasse aprovação ou apoio. Honestamente, ainda estou tentando descobrir isso, admitiu ela. Gostaria de voltar à educação, mas sei que pode ser difícil conseguir uma posição em uma escola tradicional, considerando meu histórico recente. E se houvesse alternativas? Perguntou Helena. Educação não se limita apenas a escolas formais. Verdade, concordou Carla. Tenho pensado em programas sociais, educação de adultos, talvez até mesmo escrever material educativo freelancer. Escrever? Interessou-se Margarete. Você tem experiência com isso? Durante minha graduação, escrevi alguns artigos para revistas acadêmicas sobre metodologia de ensino de literatura, explicou Carla. E sempre mantive um diário pessoal, mas como uma forma de processar experiências e sentimentos. João, que havia permanecido relativamente quieto durante a maior parte do almoço, finalmente se manifestou. Carla, posso perguntar o que você achou de nós até agora? Seja honesta. A pergunta pegou todos de surpresa, incluindo Carla. Ela olhou ao redor da mesa, observando as expressões expectantes. Posso ser realmente honesta? Perguntou ela. Por favor, encorajou Augusto. Eu esperava hostilidade disfarçada, admitiu Carla. Perguntas capciosas, julgamentos velados, talvez até mesmo humilhação sutil. Pessoas em posições privilegiadas às vezes usam essas táticas para desencorajar quem consideram inadequado. E o que você encontrou em vez disso? Perguntou Ricardo, curioso sobre a perspectiva dela. Encontrei pessoas genuinamente preocupadas com alguém que amam, respondeu Carla, sua voz ficando mais emocionada. Vocês têm preconceitos, sim, mas estão dispostos a questioná-los. Isso é raro e admiro muito. Margarete engoliu, em seco, claramente tocada pelas palavras. Carla, posso fazer uma confissão? Claro. Quando vi as fotos do pedido de casamento, meu primeiro pensamento foi que você estava se aproveitando da generosidade de Ricardo. Um silêncio tenso dominou a mesa, mas Margarete continuou. Mas observando você hoje, vendo como interage com Isabela, como fala sobre educação e literatura, como demonstra gratidão sem subserviência. Percebo que estava sendo injusta. Obrigada por sua honestidade, senhora Santos Silva, respondeu Carla com dignidade. E compreendo suas preocupações. Se eu tivesse um filho, provavelmente reagiria da mesma forma. Você quer ter filhos? Perguntou Helena impulsivamente, depois se ruboriza por ter feito uma pergunta tão pessoal. Carla sorriu, acariciando suavemente a cabeça de Isabela, que havia adormecido em seu colo após o almoço. Sempre quis. Esperava ter uma família quando me casei da primeira vez. Mas meu ex-marido sempre adiava o assunto. Agora percebo que ele provavelmente não queria responsabilidades que pudessem interferir com seus outros planos. E agora? Insistiu Helena. Carla olhou para Ricardo, que segurava sua mão livre sobre a mesa. Agora tenho esperança, novamente. Ricardo apertou sua mão gentilmente, e a família pôde ver claramente o amor e carinho mútuos entre eles. Bem, disse Augusto, limpando a garganta. Acho que é hora de conversar sobre algumas questões práticas. Questões práticas? Perguntou Ricardo. Se vocês realmente pretendem se casar, há aspectos que precisam ser considerados, explicou Augusto.
Questões financeiras, legais, familiares. Pai, já conversamos sobre isso, começou Ricardo, mas foi interrompido. Deixe-me terminar, filho, disse Augusto firmemente. Carla, você gostaria de assinar um acordo pré-nupcial? A pergunta provocou uma tensão imediata na mesa. Ricardo ficou visivelmente irritado com a sugestão, mas Carla respondeu calmamente. Se isso fizer vocês se sentirem mais seguros, eu não me oporia. Carla, você não precisa... Começou Ricardo. Ricardo, está tudo bem, interrompeu ela. Seu pai está sendo prudente. Eu entendo a preocupação. Você entende? Perguntou Margarete, parecendo surpresa. Claro, eu praticamente não tenho nada material para contribuir para este casamento. É natural que uma família queira proteger seu patrimônio. Mas isso não é sobre desconfiança pessoal, disse Helena rapidamente. É sobre proteção, completou Carla. E está tudo bem. Eu não estou me casando com Ricardo por dinheiro. Estou me casando porque o amo. Augusto estudou Carla por um longo momento, antes de falar novamente. Carla, aprecio sua compreensão. Mas tenho outra pergunta. Como você se sentiria vivendo neste mundo? Eventos sociais, compromissos familiares, a exposição que vem com nossa posição na sociedade? Honestamente, Carla hesitou. Me assusta um pouco. Eu passei os últimos 2 anos evitando atenção, vivendo nas sombras. A ideia de estar novamente em evidência é intimidadora. Mas sentiu Margarete que havia mais a ser dito. Mas Ricardo vale qualquer desafio, completou Carla, olhando diretamente para ele. E espero que, com o tempo, eu possa não apenas me adaptar, mas talvez até mesmo contribuir de alguma forma positiva. Contribuir como? Perguntou João. Não sei ainda, admitiu Carla. Talvez através de trabalho educativo, talvez apoiando causas sociais. Preciso descobrir como posso usar minha experiência de forma construtiva. Isabela acordou nos braços de Carla e imediatamente começou a procurar a mãe. Helena se levantou para buscar a filha, mas a menina se agarrou ao vestido de Carla, claramente não querendo sair de seus braços. Parece que alguém fez uma nova amiga, sorriu João. Crianças são excelentes juízes de caráter, observou Augusto, observando a interação. O resto da tarde passou de forma surpreendentemente tranquila. Carla ajudou a limpar a mesa, apesar dos protestos da família. Brincou com Isabela no jardim e até mesmo ajudou Margarete a servir café na varanda. Carla, disse Margarete quando estavam sozinhas na cozinha por alguns minutos. Posso lhe dar um conselho? Claro, senhora. Não tente mudar quem você é para se adequar ao nosso mundo, disse Margarete, sua voz carregada de uma sinceridade que surpreendeu Carla. A mulher que conhecemos hoje é especial exatamente como é. Obrigada. Isso significa muito vindo da senhora. E Carla? Sim? Seja paciente conosco. Estamos aprendendo também. Quando chegou a hora de partir, no final da tarde, a dinâmica familiar havia mudado completamente. As despedidas foram calorosas, com abraços genuínos e convites para retornar em breve. Foi um prazer conhecê-la, Carla, disse Augusto, apertando sua mão com firmeza. Espero que possamos conversar mais em breve. O prazer foi meu, Sr. Santos. Silva, obrigada por me receberem com tanto carinho. Helena abraçou Carla calorosamente. Espero que você saiba que ganhou pelo menos 2 admiradoras hoje, disse ela, indicando a si mesma e Isabela, que acenava de seus braços. 3, corrigiu Margarete, aproximando-se para também abraçar Carla. E espero que você nos dê a oportunidade de conhecê-la melhor. No carro, voltando para o centro da cidade, Ricardo e Carla permaneceram em silêncio por vários minutos, cada um processando os eventos do dia. Como você se sente? Perguntou Ricardo. Finalmente. Exausta, admitiu Carla com um riso cansado. Mas também esperançosa. Eles gostaram de você. Você acha? Tenho certeza. Minha mãe nunca oferece conselhos pessoais para pessoas que não a impressionam. E meu pai, ele estava claramente reavaliando suas impressões iniciais. E você, como se sente sobre hoje? Ricardo parou o carro em um semáforo e se virou para olhar Carla diretamente. Me sinto orgulhoso. Orgulhoso de você,
Orgulhoso da minha família por darem uma chance, orgulhoso de nós. Mesmo sabendo que ainda há muito trabalho pela frente, especialmente sabendo disso, sorriu Ricardo. As melhores coisas da vida valem o esforço. Quando chegaram ao apartamento de Carla, ela se virou para Ricardo antes de sair do carro. Ricardo, você tem certeza sobre tudo isso? Sobre o casamento, sobre enfrentar os desafios que certamente virão? Tenho certeza sobre você, respondeu ele sem hesitação. Tenho certeza sobre nós. Todo o resto enfrentaremos juntos. Mesmo que sua família mude de opinião? Eles não vão mudar de opinião, disse Ricardo com convicção. Não depois de hoje. Carla sorriu, beijou Ricardo suavemente e saiu do carro, sentindo pela primeira vez em 2 anos que, talvez, apenas talvez, ela pudesse ter um futuro feliz novamente. Mas nem Ricardo nem Carla sabiam que, enquanto o almoço acontecia, algumas pessoas estavam trabalhando nos bastidores para descobrir muito mais sobre o passado de Carla. E essas descobertas logo trariam complicações que nenhum deles havia antecipado. Na segunda-feira pela manhã, Augusto recebeu uma ligação que mudaria completamente sua perspectiva sobre Carla e sobre a rapidez com que havia começado a aceitar a situação. Senhor Santos Silva, disse a voz do outro lado da linha. Aqui é Roberto Andrade, o investigador particular que o senhor contratou. Tenho informações importantes sobre Carla Mendonça Silva. Pode falar, Roberto. Senhor, aspectos do caso dela que não estão no registro público. Descobri algumas informações preocupantes. Augusto sentiu o estômago apertar. Que tipo de informações? Prefiro não discutir por telefone. Posso encontrá-lo hoje. À tarde em seu escritório? Claro, às 3 horas. Augusto desligou o telefone com uma sensação de apreensão crescente. Durante todo o domingo, após o almoço com Carla, ele havia se sentido crescentemente confortável com a ideia do casamento de Ricardo. A jovem havia causado uma impressão genuinamente positiva em toda a família. Mas agora, a ligação do investigador trazia de volta todas as suas preocupações iniciais. Às 3 horas da tarde, Roberto Andrade sentou-se na frente da mesa de Augusto, no escritório da construtora Santos Silva. Era um homem de meia idade, ex-policial civil, que havia construído uma reputação sólida em investigações discretas para famílias empresariais de Recife. Senhor Santos Silva, começou Roberto abrindo uma pasta grossa. Preciso começar dizendo que a história que Carla contou à sua família é, em sua essência, verdadeira. Mas, presseniu Augusto, mas há detalhes importantes que ela omitiu, provavelmente por vergonha ou medo. Roberto retirou alguns documentos da pasta. O casamento de Carla com Bruno Silva, o homem que ela acusa de tê-la incriminado, era problemático muito antes dos episódios de roubo na escola. Se é problemático, como? Bruno Silva era viciado em jogos, cassinos clandestinos, apostas esportivas, jogo do bicho. Ele devia dinheiro para pessoas perigosas. Augusto se inclinou para a frente, sua preocupação aumentando. Continue. Carla sabia dos vícios dele. Há registros de discussões domésticas, chamadas para a polícia por perturbação e até mesmo um boletim de ocorrência por agressão que ela retirou no dia seguinte. Agressão? Bruno bateu nela pelo menos uma vez que foi oficialmente reportado. Provavelmente houve outras ocasiões não reportadas. Augusto passou a mão pelo rosto, processando as informações. Isso muda o contexto da história dela, mas não necessariamente a torna culpada de alguma coisa. Não, senhor. Mas há mais. Roberto virou algumas páginas. Quando Bruno começou a roubar da escola, Carla não apenas descobriu. Ela tentou esconder inicialmente. Como assim? Há evidências de que ela sabia dos roubos pelo menos 3 meses antes de denunciar. Durante esse tempo, ela tentou convencer Bruno a parar e devolver o dinheiro voluntariamente. E ele não concordou? Pior que isso, ele aumentou os roubos, chegando ao ponto de forjar documentos que implantavam Carla como cúmplice, usando isso como chantagem para mantê-la em silêncio. Augusto sentiu uma raiva crescente pelo homem que havia manipulado Carla daquela forma. Então ela estava sendo chantageada, quando finalmente decidiu denunciar. Exato. E isso explica por que as evidências contra ela pareciam tão convincentes inicialmente.
Bruno havia tido meses para preparar sua defesa às custas dela. Roberto, isso não faz Carla parecer culpada. Faz ela parecer vítima. Concordo, senhor. Mas há um aspecto final que o senhor precisa saber. Roberto hesitou, como se relutasse em continuar. Fale logo. Carla tentou suicídio 6 meses antes de acabar nas ruas. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Augusto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como sabe disso? Registros hospitalares. Ela foi internada por 3 dias após uma overdose de remédios para depressão. Foi classificada como tentativa de suicídio. Ela estava recebendo tratamento psicológico? Estava, mas parou quando perdeu o plano de saúde após perder o emprego. Não tinha condições de pagar tratamento particular. Augusto se levantou e caminhou até a janela de seu escritório, observando o movimento da cidade sem realmente ver nada. Roberto, essa informação muda alguma coisa sobre o caráter de Carla? Senhor, o que estou perguntando é, ela fez algo moralmente errado ou criminoso? Roberto consultou suas anotações por um momento. Baseado em tudo que investiguei, não. Carla foi vítima de manipulação, chantagem e abuso. Suas únicas transgressões foram tentar proteger um marido que não merecia e quase desistir da vida quando tudo se tornou insuportável. Então por que você disse que as informações eram preocupantes? Porque mostram que ela passou por traumas muito mais severos do que admitiu para sua família. E porque indicam que ela pode ter tendências depressivas que poderiam afetar seu relacionamento com seu filho. Augusto voltou a se sentar, processando tudo o que havia ouvido. Roberto, preciso perguntar. Você acredita que Carla representa algum perigo para minha família? Perigo físico? Não. Perigo emocional? Talvez, respondeu Roberto honestamente. Uma pessoa que já tentou suicídio pode estar em risco de recaídas se enfrentar pressões extremas. E um casamento com Ricardo, a pressão de entrar em nossa família, os comentários sociais, isso poderia ser considerado pressão extrema? Potencialmente sim. Augusto agradeceu a Roberto e pediu que mantivesse todas as informações em sigilo absoluto. Após o investigador sair, ele ficou sozinho em seu escritório, confrontando um dilema que não havia antecipado. Se contasse para Ricardo sobre a tentativa de suicídio, poderia arruinar o relacionamento dele com Carla. Mas se não contasse, estaria omitindo informações que poderiam ser relevantes para a segurança emocional de seu filho. Decidiu conversar primeiro com João, cunhado e médico, para entender melhor as implicações psicológicas da situação. Naquela noite, Augusto visitou a casa de Helena e João após o jantar. Após Isabela ir para a cama, os 3 se sentaram na sala para uma conversa que Augusto esperava fosse esclarecer suas dúvidas. João, preciso de sua opinião médica sobre uma situação hipotética, começou Augusto. Claro, pode falar. Se uma pessoa já tentou suicídio no passado, quais são as chances de recaída? João e Helena trocaram olhares preocupados. Isso depende de muitos fatores, respondeu João cuidadosamente. O que motivou a tentativa, se a pessoa recebeu tratamento adequado, se os fatores estressantes originais ainda estão presentes, e se essa pessoa estivesse prestes a enfrentar uma mudança de vida significativa, casamento, nova família, nova posição social. Augusto, interrompeu Helena. Por que você está perguntando isso? Tem a ver com Carla? Augusto hesitou, mas decidiu contar sobre a investigação e suas descobertas. Meu Deus, murmurou Helena quando ele terminou. Ela passou por tudo isso e ainda conseguiu manter a dignidade e educação que vimos ontem. Helena tem razão, concordou João. Se alguma coisa, isso demonstra uma força de caráter extraordinária. Mas e os riscos? Insistiu Augusto. Se ela enfrentar rejeição social, comentários maldosos, pressões familiares? Os riscos existem, admitiu João. Mas também existem fatores protetivos. Ela tem Ricardo, que claramente a ama e apoia. Ela tem um propósito renovado na vida e, baseado no que observei ontem, ela tem inteligência emocional para lidar com desafios. Você recomendaria que ela retomasse tratamento psicológico? Recomendaria para qualquer pessoa que passou por traumas como os dela, disse João.
mas não necessariamente por causa de riscos de suicídio, mas para ajudá-la a processar as experiências e desenvolver estratégias saudáveis para lidar com o estresse. E quanto a contar ou não para Ricardo? Helena e João novamente trocaram olhares. Pai, disse Helena finalmente, você acha que Ricardo mudaria de opinião sobre se casar com Carla se soubesse? Não sei. Talvez ficasse mais protetor, mais preocupado. Ou talvez ficasse mais determinado a garantir que ela seja feliz e amada, sugeriu Helena. A questão é, disse João, se você tem o direito de tomar essa decisão por eles. Essa informação não é sua para compartilhar ou esconder. Augusto suspirou profundamente. Então, o que você sugere? Que você converse com Carla diretamente, respondeu João. Explique que fez uma investigação, que descobriu sobre suas lutas passadas e que gostaria que ela considerasse retomar acompanhamento psicológico, não por desconfiança, mas por cuidado. E deixe que ela decida se quer contar para Ricardo, completou Helena. Isso me parece justo, concordou Augusto. Mas e se ela ficar ofendida por eu ter investigado? Ela pode ficar, admitiu Helena. Mas, baseado no que vimos dela ontem, acho que ela entenderia suas motivações. Na manhã seguinte, Augusto ligou para Carla e pediu para encontrá-la para uma conversa privada. Ela concordou, embora sua voz demonstrasse nervosismo pela solicitação. Eles se encontraram em um café tranquilo no centro da cidade, longe dos lugares onde qualquer um dos dois poderia ser reconhecido por conhecidos. Carla, começou Augusto após pedirem café. Preciso confessar algo que pode deixá-la chateada comigo. O senhor fez uma investigação sobre mim, disse Carla calmamente, surpreendendo Augusto. Como soube? Eu esperava que fizesse, respondeu ela. Se eu tivesse um filho, faria a mesma coisa. E você não está brava? Carla tomou um gole de café antes de responder. Depende do que descobriu e como pretende usar essas informações. Augusto respirou fundo. Descobri sobre Bruno, sobre as agressões, sobre a chantagem e sobre sua internação há 2 anos. Carla fechou os olhos por um momento, como se preparando para o que viria a seguir. E agora o senhor acha que sou instável demais para me casar com Ricardo? Não, respondeu Augusto, surpreendendo Carla. Agora acho que você é muito mais corajosa do que imaginava. Carla abriu os olhos confusa. Como assim? Carla, qualquer pessoa que passou pelo que você passou e ainda consegue amar, confiar e planejar um futuro é extraordinariamente forte. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Carla. Então por que quis conversar comigo? Por 2 razões, disse Augusto. Primeira, queria que soubesse que, se algum dia precisar de ajuda, nossa família estará aqui para apoiá-la. Segunda, gostaria de sugerir que você considerasse retomar acompanhamento psicológico, não porque acho que há algo errado com você, mas porque acredito que todos nós merecemos apoio profissional quando enfrentamos grandes mudanças na vida. O senhor está oferecendo ajuda para eu fazer terapia? Se você quiser. E se você se sentir confortável com isso? Carla baixou a cabeça, claramente emocionada. Ninguém nunca ofereceu me ajudar sem querer algo em troca. Não queremos nada em troca, disse Augusto firmemente. Queremos apenas que você seja feliz e saudável, porque isso fará Ricardo feliz. O senhor vai contar para Ricardo sobre a internação? Isso é decisão sua, respondeu Augusto. Mas se posso dar um conselho, acho que ele reagiria melhor sabendo por você do que descobrindo por acaso no futuro. Carla assentiu lentamente. O senhor está certo. Ele merece saber toda a verdade. E Carla? Sim, nada do que descobri mudou minha opinião sobre você. Se alguma coisa, me fez respeitá-la ainda mais. Quando saíram do café, ambos se sentiam mais próximos e confortáveis um com o outro. Augusto havia encontrado uma nora que admirava genuinamente. E Carla havia descoberto que nem todas as figuras paternas eram ameaçadoras. Mas a conversa havia plantado uma semente de ansiedade em Carla sobre como Ricardo reagiria quando soubesse toda a verdade. E essa ansiedade logo se transformaria em algo muito maior quando eventos inesperados começassem a testar a força de seu relacionamento. Naquela tarde,
Carla estava em seu apartamento, preparando-se mentalmente para contar a Ricardo sobre sua tentativa de suicídio, quando recebeu uma ligação que a deixou completamente abalada. Carla, aqui é Denise. Você se lembra de mim? Disse a voz feminina do outro lado da linha. Denise havia sido colega de trabalho de Carla na escola onde ambas ensinavam. Elas não falavam há mais de um ano. Denise, claro que me lembro. Como conseguiu meu número? Consegui com a irmã da Patrícia, que trabalha no hospital. Carla, preciso te avisar sobre algo urgente. O que houve? Perguntou Carla, uma sensação de apreensão tomando conta dela. Bruno voltou para Recife. O sangue de Carla gelou. Como assim voltou? Ele está procurando por você. Esteve na escola ontem, perguntando para as pessoas se sabiam onde você estava. Morando. Mas por quê? O que ele quer? Perguntou Carla, sua voz tremendo. Não sei, mas Carla, ele não estava sozinho. Estava com 2 homens que pareciam perigosos. Carla se sentou pesadamente no sofá, sentindo suas pernas ficarem fracas. Perigosos como? Tipo cobradores de dívida, sabe? Pessoas que você não gostaria de encontrar numa rua escura. Meu Deus, murmurou Carla. Denise, mais alguém sabe que você me ligou? Não, e não pretendo contar. Mas, Carla, você precisa se cuidar. Bruno perguntou especificamente sobre você estar envolvida com algum playboy rico. Ele sabe sobre Ricardo. A ligação terminou, deixando Carla em estado de pânico. Tudo que havia começado a se construir em sua vida estava novamente ameaçado pelo fantasma de seu passado. Ela tentou ligar para Ricardo, mas ele estava em reunião. Tentou se acalmar, mas a ansiedade estava aumentando rapidamente. Todas as sensações que havia experimentado antes de sua tentativa de suicídio estavam voltando. O sentimento de que era uma vítima do destino, de que nunca conseguiria escapar do caos que Bruno havia criado em sua vida. Quando Ricardo finalmente chegou ao apartamento dela, 2 horas depois, encontrou Carla num estado de agitação que o alarmou imediatamente. Carla, o que aconteceu? Perguntou ele, correndo para abraçá-la. Entre soluços e palavras entrecortadas, ela contou sobre a ligação de Denise e sobre Bruno estar de volta. Ele arruinou minha vida uma vez, chorou ela. E agora vai fazer de novo. Vai tentar destruir nosso relacionamento. Vai contar mentiras para sua família. Carla, pare, disse Ricardo firmemente, segurando seu rosto entre as mãos. Respire fundo e me escute. Você não entende, ela continuou em pânico. Ele é capaz de qualquer coisa. Ele pode inventar que tenho dívidas com pessoas perigosas. Pode dizer que sou viciada em drogas. Pode... Carla! Ricardo elevou a voz para chamar sua atenção. Pare de imaginar o pior cenário possível. Ela parou de falar, mas continuava, tremendo. Primeiro, você não está sozinha desta vez. Você tem a mim, tem minha família, tem recursos para se defender. Mas e se... Segundo, continuou Ricardo, não permitindo que ela se perdesse em ansiedade novamente. Eu não acredito em nada que Bruno possa dizer sobre você. Nada. Mesmo se ele trouxer provas. Carla, já conversei com meu pai hoje. Ele me contou sobre a investigação que fez sobre você. Carla ficou rígida. Ele contou tudo. Contou sobre Bruno, sobre as agressões, sobre a chantagem, sobre você ter tentado se proteger e acabar sofrendo as consequências. Ele contou sobre... Ela não conseguiu terminar a frase. Sobre a internação? Não. Ele disse que havia coisas que você deveria me contar pessoalmente se quisesse. Carla respirou fundo, sabendo que este era o momento. Ricardo, há 2 anos, quando tudo estava desmoronando na minha vida, quando perdi o emprego, a casa, quando os processos judiciais estavam me consumindo, eu tentei me matar. Ricardo não demonstrou choque ou horror como ela esperava. Em vez disso, ele a puxou para um abraço ainda mais apertado. Obrigado por me contar, murmurou ele em seu ouvido. Você não está horrorizado? Estou triste que você tenha passado por tanta dor sozinha, respondeu ele. Mas não estou horrorizado. Estou orgulhoso de você ter sido forte o suficiente para sobreviver e chegar até aqui. Você ainda quer se casar comigo, mesmo sabendo que sou instável? Ricardo se afastou ligeiramente para olhar em seus olhos.
Carla, você passou por traumas que quebrariam a maioria das pessoas. O fato de estar aqui, apaixonada, planejando um futuro, não mostra instabilidade. Mostra uma força incrível. Mas e se eu não conseguir lidar com as pressões de ser sua esposa? E se eu desabar novamente? Então vamos garantir que você tenha todo o apoio necessário, disse. Ricardo, terapia, medicação se necessário, nossa família, nosso amor. Você não vai enfrentar nada sozinha novamente. Carla finalmente se permitiu relaxar ligeiramente em seus braços. E Bruno? O que fazemos sobre ele? Vamos lidar com Bruno juntos, disse Ricardo com determinação. E se ele tentar causar problemas, vai descobrir que mexer com você agora significa mexer com toda a família Santos Silva. Naquele momento, o telefone de Carla tocou. Era um número desconhecido. Atenda, disse Ricardo. Vamos enfrentar, isso de uma vez. Carla atendeu com mãos trêmulas. Alô? Oi, querida, disse a voz familiar de Bruno, fria e calculista. Soube que você conseguiu arranjar um peixe grande desta vez. O que você quer, Bruno? Perguntou Carla, sua voz tremendo de raiva e medo. Quero conversar com você e com seu namorado rico. Amanhã, às 3 da tarde, no café do Centro Histórico onde você costumava almoçar quando era professora. Você se lembra, não é? Não vou... Vai sim, interrompeu Bruno. Porque se não for, vou ter que conversar com a imprensa sobre a interessante história de como uma ex-presidiária conseguiu enganar um dos empresários mais ricos, de Recife. Eu nunca fui presa, protestou Carla. Ainda não, disse Bruno com uma risada cruel. Mas posso providenciar isso se necessário. Tenho alguns amigos que podem ser muito criativos com evidências. A ligação foi encerrada, deixando Carla e Ricardo encarando um desafio que nenhum dos dois havia antecipado. O confronto com Bruno estava marcado, e ambos sabiam que o resultado determinaria se seu futuro juntos poderia realmente acontecer ou se o passado de Carla finalmente conseguiria destruir sua chance de felicidade. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Ricardo cancelou todas as suas reuniões e passou o dia preparando-se para o encontro com Bruno. Sua primeira parada foi o escritório de advocacia que representava a família Santos Silva há décadas. Doutor Henrique, disse Ricardo, sentando-se na frente da mesa do advogado experiente. Preciso de orientação legal urgente sobre uma situação de chantagem. Dr. Henrique Monteiro era um homem de 60 anos, com cabelos grisalhos e uma reputação impecável no meio jurídico pernambucano. Conhecia a família Santos Silva desde que Ricardo era criança. Conte-me tudo, disse o advogado pegando um bloco de notas. Ricardo explicou toda a situação. O passado de Carla, o retorno de Bruno e as ameaças feitas durante a ligação telefônica. Primeiro, disse Dr. Henrique após ouvir tudo, quero que saiba que tentativa de chantagem é crime. Temos base legal para envolver a polícia se necessário. Mas isso não criaria exatamente o tipo de exposição pública que Bruno está ameaçando causar? Perguntou Ricardo. Possivelmente, mas há formas discretas de lidar com isso, explicou o advogado. Posso entrar em contato com o delegado responsável pela área onde os crimes originais aconteceram. Podemos ter uma equipe de investigação pronta para agir se Bruno cumprir suas ameaças. E quanto às ameaças de criar evidências falsas, isso seria a fabricação de provas, outro crime grave. Mas, Ricardo, preciso perguntar, você tem certeza de que conhece toda a verdade sobre Carla? Tenho certeza absoluta, respondeu Ricardo sem hesitação. Meu pai fez uma investigação completa. Carla foi vítima, não criminosa. Ótimo. Então vamos preparar uma estratégia defensiva, disse Dr. Henrique, começando a tomar notas. Vou preparar documentos que comprovem a inocência de Carla, ter contatos da mídia prontos para contra-atacar qualquer história falsa e ter um investigador particular documentando qualquer ação ilegal que Bruno possa tomar. E no encontro de hoje à tarde, vou instruir um investigador para filmar discretamente toda a conversa. Se Bruno fizer novas ameaças, teremos evidência direta de chantagem. Enquanto Ricardo organizava a defesa legal,
Carla estava em sessão com o Dr. Marina Santos, uma psicóloga que Augusto havia recomendado e que aceitara atendê-la em caráter de emergência. Carla, disse Dr. Marina, uma mulher de 50 anos, com uma presença calma e acolhedora. Como você está? Se sentindo sobre o encontro desta tarde? Aterrorizada, admitiu Carla. Sinto como se estivesse de volta àquele lugar escuro onde estava há 2 anos. Mas você está de volta àquele lugar? Como assim? Você está sozinha como estava 2 anos atrás? Sem recursos, sem apoio, sem opções? Carla refletiu por um momento. Não. Agora tenho Ricardo, tenho o apoio da família, dele, e você é a mesma pessoa que era há 2 anos. Não sei, acho que sou mais forte em alguns aspectos. Em que aspectos? Sobrevivi há 2 anos na rua, aprendi a me defender, a não depender apenas da bondade dos outros. E encontrei amor verdadeiro, o que me deu esperança novamente. Então você está indo para este encontro com Bruno como uma pessoa diferente, em circunstâncias diferentes, com recursos diferentes. Quando você coloca assim, sim. Carla, Bruno só tem poder sobre você se você permitir. Ele conseguiu destruir sua vida antes, porque você estava sozinha e despreparada. Isso ainda é verdade? Não, disse Carla com mais convicção. Esta vez estou preparada. À 1 da tarde, Ricardo e Carla se encontraram no escritório de Dr. Henrique para uma reunião final de preparação. O advogado havia organizado toda a estratégia de proteção. O investigador Marcos estará numa mesa próxima, filmando discretamente, explicou o Dr. Henrique. 2 policiais à paisana estarão no local, caso Bruno tente qualquer coisa mais agressiva. E se ele realmente tiver evidências falsas? Perguntou Carla. Então desmascaramos essas evidências publicamente, respondeu o advogado. Já tenho contatos na mídia preparados para contar sua versão real da história, com documentação completa provando sua inocência. Vocês realmente acham que isso vai funcionar? Perguntou Carla, ainda nervosa. Carla, disse Ricardo segurando sua mão. Bruno está contando com você estar assustada e isolada como estava antes. Ele não esperava que você tivesse recursos para se defender. E se você estiver errado? Então enfrentaremos as consequências juntos. Mas eu não estou errado. Às 3h em ponto, Ricardo e Carla entraram no café do centro histórico, onde Bruno havia marcado o encontro. Era um lugar que Carla conhecia bem de seus tempos de professora, um ambiente que deveria ter sido reconfortante, mas que agora parecia ameaçador. Bruno estava sentado numa mesa no fundo do café, e Carla imediatamente notou que ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas e uma expressão que misturava desespero com malícia. Os 2 homens que Denise havia mencionado estavam sentados em mesas separadas, claramente vigiando a situação. Carla, disse Bruno, levantando-se quando eles se aproximaram. Você está diferente. Era verdade. A Carla que Bruno havia conhecido era mais frágil, mais submissa. A mulher que estava diante dele agora demonstrava uma confiança que ele não reconhecia. Bruno, respondeu ela simplesmente, sentando-se na cadeira que Ricardo puxou para Relati. Este é Ricardo Santos Silva. Bruno estendeu a mão para Ricardo, que a ignorou completamente. Vamos direto ao ponto, disse Ricardo. O que você quer? Bruno sorriu, mas era um sorriso sem humor. Direto assim. Está bem. Eu quero 500 mil reais. Em troca de quê? Perguntou Carla. Em troca de eu desaparecer de suas vidas e levar comigo todas as informações interessantes que tenho sobre o passado criminal da minha ex-esposa. Carla não tem passado criminal, disse Ricardo firmemente. Ainda não, respondeu Bruno. Mas posso criar um muito convincente se necessário. Isso é chantagem, observou Ricardo. Isso é uma oferta de negócio, corrigiu Bruno. 500 mil é uma pechincha para um homem da sua posição financeira. E se recusarmos? Perguntou Carla. Bruno se inclinou para a frente, sua expressão ficando mais ameaçadora. Se recusarem, amanhã cedo todas as redes sociais de Recife estarão falando sobre como o herdeiro dos Santos Silva foi enganado por uma golpista profissional que já roubou escolas e já foi presa por formação de quadrilha. Nada disso. É verdade, disse Carla, sua voz ficando mais forte.
Não precisa ser verdade, querida, riu Bruno. Precisa apenas ser convincente. E eu sou muito convincente quando quero. Ricardo observou Bruno cuidadosamente antes de responder. E você acha que nós não temos recursos para desmascarar suas mentiras? Recursos? Bruno riu mais alto. Claro que vocês têm recursos. Mas eu tenho contatos na imprensa sensacionalista, tenho documentos muito bem falsificados e tenho testemunhas que estão dispostas a jurar qualquer coisa por um valor modesto. Testemunhas? Perguntou Carla. Lembra da Sandra, que trabalhava na secretaria da escola? Ela está passando por dificuldades financeiras e ficaria muito grata em testemunhar sobre como você confessou para ela que estava roubando junto comigo. Sandra nunca diria isso, protestou Carla. Por R$ 1.000, Sandra diria que você é alienígena, respondeu Bruno friamente. Ricardo sentiu uma raiva crescente, mas manteve a calma. Você tem uma semana para arrumar o dinheiro, continuou Bruno. Se não tiver, a campanha de difamação começa. E Carla, você sabe como sou criativo quando quero destruir alguém. Por que está fazendo isso, Bruno? Perguntou Carla, genuinamente confusa. Você já me destruiu uma vez. Não foi suficiente? Por que você me deve isso? Respondeu ele, sua máscara de falsa cortesia caindo. Por causa da sua denúncia estúpida, tive que fugir. Perdi meu emprego. Tive que me esconder de pessoas que queriam me fazer mal. Você roubou? Exclamou Carla. Eu não te devo nada. Você me deve sua nova vida de princesa, disse Bruno apontando para Ricardo. E se não pode pagar com amor conjugal, vai pagar com dinheiro. Ricardo se levantou abruptamente. Chega, não vamos pagar um centavo para você. Tem certeza? Perguntou Bruno, também se levantando. Porque posso garantir que até o final da semana, a reputação da sua família vai estar arruinada junto com a dela. Tente, disse Ricardo simplesmente. Bruno pareceu surpreso com a confiança de Ricardo. Você não está entendendo? Não, você que não está entendendo, interrompeu Ricardo. Você está tentando intimidar pessoas que têm recursos para se defender. E mais importante, você está subestimando o quanto eu amo esta mulher. Esse amor não vai proteger vocês da humilhação pública. Não, concordou Ricardo, mas dinheiro, advogados competentes e a verdade sim. Bruno olhou de Ricardo para Carla, percebendo pela primeira vez que talvez tivesse subestimado a situação. Vocês vão se arrepender, disse ele finalmente. Nós já estamos nos arrependendo, respondeu Carla, surpreendendo tanto Bruno quanto Ricardo. Estamos nos arrependendo de não ter feito você pagar por tudo que fez há 2 anos. O quê? Bruno, desta vez você não está lidando com uma mulher assustada e sozinha, disse Carla, levantando-se também. Você está lidando com uma mulher que sobreviveu a tudo que você fez e que encontrou pessoas que realmente se importam com ela. Você acha que eles vão se importar quando eu mostrar para todo mundo quem você realmente é? Eles já sabem quem eu realmente sou, respondeu Carla com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Eles sabem sobre o que você fez comigo, sobre como me chantageou, sobre como me bateu. Bruno ficou visivelmente desconfortável. Você não pode provar. Na verdade, podemos, interrompeu Ricardo. Temos registros hospitalares, boletins de ocorrência, testemunhos de pessoas que presenciaram suas agressões. E enquanto você estava fugindo, continuou Carla, outras vítimas suas apareceram. Você sabia que há pelo menos 3 outras mulheres que estão dispostas a testemunhar sobre seus métodos de manipulação e chantagem? Isso não era verdade, mas Carla havia aprendido algo importante durante seus 2 anos de sofrimento. Às vezes, mentir para um mentiroso é a única forma de se proteger. Bruno olhou ao redor nervosamente, notando pela primeira vez que havia pessoas no café que pareciam estar prestando muita atenção à conversa deles. 1 semana, disse ele, mas sua voz não tinha mais a confiança anterior. Vocês têm 1 semana. Não, disse Ricardo firmemente. Você tem até amanhã para sair de Recife e nunca mais voltar. Ou o quê? Ou vamos à polícia com gravações desta conversa e acusações formais de chantagem. Bruno pareceu entrar em pânico por um momento. Vocês estavam gravando? Estamos gravando, corrigiu Ricardo.
e temos testemunhas. E temos advogados preparados para processar você por difamação se você espalhar uma única mentira sobre Carla. Bruno olhou para os dois homens que havia trazido como apoio, mas eles pareciam ter perdido o interesse na situação quando perceberam que não seria tão simples quanto haviam imaginado. Isso não vai terminar aqui, disse Bruno tentando manter sua bravata. Vai sim, disse Carla com finalidade, porque desta vez nós estamos preparados e você continua sendo o mesmo homem patético que sempre foi. Bruno saiu do café sem dizer mais nada, seguido pelos dois homens que o acompanhavam. Ricardo e Carla ficaram sentados por alguns minutos, observando-o partir. Acabou? Perguntou Carla, quase não acreditando. Não completamente, admitiu Ricardo. Ele ainda pode tentar cumprir as ameaças, mas agora ele sabe que não será fácil. Eu me senti poderosa, disse Carla, surpresa com sua própria reação. Pela primeira vez em anos, senti que tinha controle sobre a situação. Você sempre teve esse poder, disse Ricardo. Só precisava de apoio para lembrá-la disso. Marcos, o investigador, se aproximou da mesa deles. Consegui tudo gravado, disse ele baixinho. Se ele tentar qualquer coisa, temos evidência suficiente para processá-lo. Obrigado, Marcos, disse Ricardo. Naquela noite, na mansão da família Santos Silva, Ricardo contou para os pais e Helena sobre o encontro com Bruno. Para sua surpresa, a reação de todos foi de orgulho por como Carla havia se comportado. Ela enfrentou o ex-marido abusivo para proteger seu relacionamento conosco? Perguntou Margarete, claramente impressionada. Enfrentou e venceu, respondeu Ricardo. Essa menina tem mais coragem que muitas pessoas que conheço, comentou Augusto. E agora? Perguntou Helena. Vocês acham que Bruno vai desistir? Esperamos que sim, disse Ricardo, mas estamos preparados se ele não desistir. Ricardo, disse Margarete, sua voz ficando mais séria. Você tem certeza de que quer enfrentar esse tipo de coisa pelo resto da vida? Pessoas do passado de Carla aparecendo, tentando causar problemas. Mãe, qual é a diferença entre isso e os problemas que nós enfrentamos? Respondeu Ricardo. Concorrentes tentando prejudicar nossos negócios, pessoas invejosas espalhando fofocas sobre nossa família, clientes insatisfeitos ameaçando processos. Todo mundo tem passado, todo mundo tem problemas. Mas a diferença é que os problemas de Carla vêm de ela ter sido vítima de pessoas ruins, continuou Ricardo. Nossos problemas às vezes vêm de sermos privilegiados demais. Eu prefiro enfrentar os problemas dela. Augusto sorriu ligeiramente. Você realmente a ama, não é? Amo, pai. Completamente. Então vamos torcer para que Bruno seja inteligente o suficiente para desaparecer, disse Helena. Mas Bruno não era inteligente o suficiente. Na verdade, a humilhação que havia sofrido no café apenas intensificou sua determinação de destruir a felicidade de Carla. 2 dias depois, Ricardo recebeu uma ligação de Dr. Henrique que confirmou seus piores temores. Ricardo, Bruno, não desistiu, disse o advogado. Ele procurou 3 jornalistas sensacionalistas diferentes ontem, oferecendo a história sobre Carla. E eles aceitaram. 2 recusaram quando eu os contatei e expliquei que teriam processo por difamação se publicassem mentiras. Mas o terceiro, ele não se importa com processos. Quem é? Roberto Farias, do blog Recife Sem Filtro. Ele já publicou várias histórias falsas sobre pessoas públicas e não se importa com as consequências legais. Quando a história vai sair? Amanhã de manhã. Título: Herdeiro milionário enganado por ex-presidiária golpista. Ricardo sentiu seu estômago afundar. Temos como impedir? Legalmente não. O blog é publicado de outro estado, o que complica as questões jurisdicionais. Mas temos nossa contraofensiva preparada. Que contraofensiva? Uma entrevista exclusiva que Carla dará hoje à noite para Marina Andrade, da TV Recife. Marina é jornalista investigativa séria e vai contar a versão real da história com toda a documentação que providenciamos. Carla concordou com isso? Ainda não conversei com ela, queria sua aprovação primeiro. Ricardo pensou rapidamente. Expor Carla publicamente era a última coisa que ele queria,
mas talvez fosse a única forma de protegê-la das mentiras de Bruno. Vou conversar com ela e retorno. Quando Ricardo encontrou Carla em seu apartamento e explicou a situação, ela ficou em silêncio por vários minutos. Uma entrevista na televisão? Perguntou ela finalmente. Para contar sua versão da história antes que Bruno conte a dele. Isso significa que nossa vida privada vai virar notícia pública. Significa que vamos ter controle sobre nossa narrativa em vez de deixar Bruno controlá-la. Carla se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua. Ricardo, você tem certeza de que quer passar por isso? Sua família sendo arrastada para um escândalo público por minha causa? Carla, minha família já decidiu que você faz parte dela. Vamos proteger nossa família. Mesmo que isso afete os negócios? Mesmo que isso afete tudo, respondeu Ricardo sem hesitação. Carla se virou para encará-lo. Então vamos fazer essa entrevista. Mas eu quero que sua família esteja lá comigo. Você tem certeza? Se vamos enfrentar isso, vamos enfrentar juntos, como uma família. Naquela noite, no estúdio da TV Recife, uma cena incomum se desenrolou. Carla, vestindo o vestido azul marinho que havia usado no primeiro almoço com a família Santos Silva, estava sentada num sofá, junto com Ricardo, Augusto, Margarete e Helena. Isabela havia ficado em casa com uma babá. Marina Andrade, jornalista, respeitada de 45 anos, havia preparado cuidadosamente uma entrevista que permitiria a Carla contar sua história com dignidade. Carla, começou Marina, amanhã será publicada uma história sobre você que a retrata como uma golpista. Você pode nos contar a versão real dos eventos? Carla respirou fundo e começou a contar sua história desde o começo. Falou sobre seu casamento com Bruno, sobre descobrir os roubos, sobre a chantagem e as agressões. Falou sobre perder tudo, sobre os meses na rua, sobre conhecer Ricardo. Em nenhum momento, disse ela, olhando diretamente para a câmera, eu tentei enganar ou manipular Ricardo ou sua família. Eles sabem exatamente quem eu sou e por que passei pelas dificuldades que passei. Senhora Santos Silva, Marina se dirigiu a Margarete. Como a família reagiu quando soube sobre o passado de Carla? No começo, tivemos preocupações, admitiu Margarete. Mas quando conhecemos Carla pessoalmente, percebemos que estávamos lidando com uma mulher de caráter excepcional que havia sido vítima de circunstâncias terríveis. E agora, com essas acusações públicas? Agora estamos ainda mais determinados a apoiá-la, respondeu Augusto. Ninguém merece ser perseguido por um ex-marido abusivo anos depois de já ter sofrido o suficiente. Ricardo, Marina se virou para ele, você não tem medo de que essas controvérsias afetem sua reputação profissional? Marina, se minha reputação depende de abandonar a mulher que amo quando ela precisa de apoio, então não. É uma reputação que vale a pena manter. E o casamento? Ainda vai acontecer? Ricardo pegou a mão de Carla e sorriu. Vai acontecer mais cedo do que planejávamos. Na verdade, gostaríamos de anunciar que vamos nos casar no próximo sábado, numa cerimônia íntima, cercados apenas por pessoas que realmente nos amam e apoiam. Marina sorriu, percebendo que estava presenciando um final muito diferente do que Bruno havia planejado. E qual mensagem vocês gostariam de deixar para pessoas que possam estar passando por situações similares? Carla olhou para a câmera, novamente. Que é possível sobreviver. Que é possível encontrar amor e família mesmo depois de perder tudo. E que sempre há pessoas dispostas a ajudar se você tiver coragem de aceitar ajuda. E para Bruno Silva, seu ex-marido, que espero que ele encontre paz e pare de tentar destruir a felicidade de outras pessoas, respondeu Carla com uma dignidade que impressionou a todos no estúdio. A entrevista foi ao ar na mesma noite, 2 horas antes do blog de Roberto Farias publicar sua versão sensacionalista. Quando a história falsa finalmente foi publicada, a verdadeira versão já estava dominando as redes sociais de Recife. O resultado foi o oposto do que Bruno havia planejado. Em vez de destruir a reputação de Carla, ele havia inadvertidamente criado uma onda de simpatia e apoio para ela. Pessoas que haviam passado por situações similares começaram a compartilhar suas próprias histórias.
Organizações de apoio a vítimas de violência doméstica entraram em contato oferecendo suporte. Bruno, percebendo que seu plano havia falhado completamente e que agora enfrentava investigações criminais por chantagem, finalmente deixou Recife para não voltar mais. No sábado seguinte, numa cerimônia simples mas emocionante na varanda da mansão dos Santos Silva, Ricardo e Carla se casaram cercados apenas pela família, alguns amigos próximos e muito amor. Carla usava um vestido simples mas elegante, e sua expressão irradiava uma felicidade que parecia impossível apenas uma semana antes. Ricardo não conseguia parar de sorrir, e mesmo Augusto e Margarete tinham lágrimas nos olhos durante os votos. Carla, disse Ricardo durante seus votos, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém que vale a pena enfrentar imperfeições junto. Ricardo, respondeu Carla, você me ensinou que é possível ser amada exatamente como sou, com todo o meu passado e todas minhas cicatrizes. Você me deu uma família quando eu pensei que estaria sempre sozinha. Quando o juiz os declarou marido e mulher, a pequena Isabela começou a bater palmas entusiasticamente, arrancando risos de todos os presentes. Bem-vindos à família, oficialmente, disse Augusto, abraçando Carla calorosamente. Obrigada por me aceitarem, respondeu Carla, emocionada. Não, corrigiu Margarete, também se juntando ao abraço. Obrigada por nos dar a chance de conhecê-la. 6 meses depois, Carla havia se estabelecido completamente como membro da família Santos Silva. Ela havia retomado a carreira na educação, mas agora trabalhava desenvolvendo programas de alfabetização para adultos em situação de vulnerabilidade social. Era um trabalho que combinava sua paixão pela educação com sua experiência pessoal, e estava fazendo uma diferença real na comunidade. Ricardo havia descoberto que ter uma esposa que realmente entendia luta e superação tornava sua própria vida mais significativa. Eles começaram a participar juntos de projetos sociais, usando os recursos da família para causas que realmente importavam. Augusto e Margarete haviam encontrado em Carla não apenas uma nora, mas uma amiga que trazia perspectivas valiosas sobre vida, resiliência e valores verdadeiros. Helena e Carla se tornaram próximas, e Isabela havia adotado completamente sua tia Carla. Numa tarde de domingo, enquanto a família se reunia para o almoço semanal que havia se tornado tradição, Carla olhou ao redor da mesa e sentiu uma gratidão profunda por tudo o que havia acontecido. No que você está pensando? Perguntou. Ricardo, notando sua expressão contemplativa. Estou pensando em como a vida pode mudar completamente em questão de meses, respondeu ela. Há 1 ano eu estava dormindo na rua sem esperança, sem família, sem futuro. Hoje você tem tudo isso, completou Margarete com um sorriso. Hoje eu sei que família não é sobre sangue ou dinheiro, disse Carla. É sobre pessoas que escolhem te amar e te apoiar, especialmente quando as coisas ficam difíceis. E você sabe também, acrescentou Augusto, que força real não é sobre nunca cair, é sobre se levantar cada vez que você cai. Papai Augusto tem razão, concordou Isabela da sua cadeira alta, causando risos em toda a mesa. A menina havia começado a chamar os avós de papai e mamãe, e agora Augusto e Margarete eram papai Augusto e mamãe Margarete. E você, minha querida, disse Helena para Carla, você nos ensinou que vale a pena dar chances para pessoas que parecem diferentes de nós. Você mudou nossa família para melhor. Todos nós mudamos, observou Ricardo, e todos para melhor. Mais tarde naquela noite, quando estavam sozinhos em casa, Ricardo e Carla se sentaram na varanda de seu novo apartamento, um lugar que haviam escolhido juntos, decorado com amor e cheio de planos para o futuro. Carla, disse Ricardo, puxando-a para mais perto no sofá da varanda. Eu tenho uma confissão a fazer. Que confissão? Perguntou ela, curiosa. No dia que te conheci, quando vi você sendo humilhada pelo segurança da loja, meu primeiro instinto foi apenas ajudar alguém em dificuldades. E agora? Agora percebo que você é quem me salvou, disse ele, beijando sua testa. Você me ensinou o que realmente importa na vida. Nós nos salvamos mutuamente, corrigiu Carla, aconchegando-se em seus braços. E agora?
Já agora vivemos felizes para sempre, sorriu Carla. Não, riu Ricardo. Agora vivemos uma vida real, com problemas reais, mas enfrentando tudo juntos, que é muito melhor que qualquer conto de fadas. Enquanto observavam as luzes da cidade se acendendo na noite de Recife, ambos sabiam que ainda enfrentariam desafios. Haveria preconceitos ocasionais de pessoas que não conheciam sua história. Haveria momentos de dificuldade financeira quando decidissem priorizar causas sociais sobre lucro. Haveria os altos e baixos normais de qualquer casamento, mas também sabiam que haviam construído algo sólido e verdadeiro. Uma família baseada em amor genuíno, aceitação mútua e valores compartilhados. O tipo de família que não apenas sobrevive às tempestades, mas fica mais forte por causa delas. E quando Carla olhou para o anel em seu dedo, o mesmo anel que Ricardo havia oferecido naquela rua de paralelepípedos, que agora parecia uma vida inteira atrás, ela soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Um lugar onde era amada não apesar de seu passado, mas incluindo seu passado. Um lugar onde sua força era reconhecida e valorizada. Um lugar onde ela poderia usar suas experiências difíceis para ajudar outros que passavam por situações similares. Ricardo, observando sua esposa perdida em pensamentos, sentiu uma gratidão profunda por ter tido a coragem de seguir seu coração em vez de sua cabeça naquele primeiro dia. Por ter escolhido o amor em vez do medo, a compaixão em vez do preconceito. E ambos sabiam que, independentemente do que o futuro trouxesse, enfrentariam tudo juntos, como uma família verdadeira, unida pelo amor mais poderoso de todos, o amor que escolhe ficar mesmo quando as coisas ficam difíceis. Fim da história. E aí, o que acharam dessa história de amor e superação? Carla conseguiu provar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na sua conta bancária, mas no seu caráter. Deixem nos comentários. Vocês acreditam que o amor pode mesmo vencer todos os preconceitos? Não se esqueçam do like e se inscrevam no canal para mais histórias emocionantes.